Seja muito bem-vindo a Um Pouco Sei, esse podcast que a gente te aponta para Jesus, traz a reflexões bíblicas. Agradeço cada vez mais vocês terem se inscrevendo, ouvindo, assistindo. Continua ali se inscrevendo, seguindo a gente no canal, ativa o sininho, ou qualquer coisa que estiver no Spotify, segue a gente ali também. Deixe sempre os comentários, que é sempre bom os feedbacks. Obrigado pelas curtidas também. Que Deus abençoe muito. Era para ter postado ontem, né? Que era sábado, mas vou estar postando hoje. Fiquei muito impactado com o Marcos 5. Se você não assistiu, espero que assista. O vídeo anterior era esse. E hoje a gente vai falar sobre Marcos 6. Como eu falo, né? Todo capítulo tem a sua magia, tem o que realmente Deus quer nos revelar. E hoje eu vou trazer um pouco que sei Marcos 6. E vou dividir ele em 5 blocos, 5 bloquinhos aqui. Marcos 6, só para ter um plano de fundo, lembrando de novo, Marcos focou na questão de Jesus, servo sofredor, lembrando que a gente vai ver sempre algo muito breve. Em Marcos 5 a gente viu que Marcos teve a intenção ali de mostrar a autoridade de Jesus, e agora a gente vai para Marcos 6, e olha que legal, a gente sai do evangelho que Jesus tem autoridade sobre tudo, e a gente já no primeiro bloco cai numa realidade muito complicada, que às vezes no ambiente de igreja a gente pode ter. Então eu vou ler ali Marcos do 1 ao 6 e aí a gente vai destrinchando junto. Beleza? Então pega sua Bíblia, pega seu caderno, se não tiver algo que faz anotação, mas só espero, prepare seu coração. Lembra de Marcos 4, prepara o solo, que a gente vai ter um entendimento juntos. Claro, sempre ressalto que se tem algum ponto, algum entendimento que vocês queiram passar, escrevam aqui nos comentários pra gente, que isso vai ser muito edificante, tá? Então bora lá, bora para Marcos 6, do 1 ao 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e sua própria casa, e que um profeta não tem um. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Bora lá. Porque eu disse, né? Vamos ler ali. Se você pegar o versículo 1 e 2, Jesus ele sai daquelas cidades lá que ele teve autoridade e fez todo o processo e vai para Nazaré, né? Que é a sua cidade natal, vamos falar assim. Ele nasce ali em Belém, mas depois ele vai para Nazaré, e foi uma cidade que ele viveu um bom tempo lá naquele processo da infância dele. E ele começa a ensinar nas sinagogas, ensinar nas pessoas, e as pessoas começam a ficar admiradas. Só que ao mesmo tempo, essa admiração das pessoas, elas começam a olhar para dentro, né? E aí do 3 ao 6 a gente vê que as pessoas começam a não crer em Jesus, porque ele era dali e tinha uma questão. E um ponto que me mexeu muito no entendimento é uma pequena frase: familiaridade. Aqui não tem a ver exatamente com uma questão da família de Jesus, né? Tem uma coisa a ver sobre você se ater à familiaridade. O que é familiaridade? É você se acostumar. É você entender a essência, mas não viver ela e sentir plenamente. É meio que você entender que Jesus tem autoridade sobre tudo, mas tá tudo bem. Eu sei, mas eu não abro meu coração, não aceito a transformação. É você ter isso dentro de si. E isso é muito perigoso, porque não é que Jesus não tem graça ou o poder dele diminui naqueles ambientes, mas infelizmente por conta da incredulidade deles, é até ressaltado, Jesus não pôde operar muito milagre ali, fazer muita coisa, porque não fluía naquele ambiente, não trazia ali, porque as pessoas elas não tinham isso. E eu queria ressaltar aqui um bom ponto, que é no versículo 3. Não é este o carpinteiro.
Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que lembrar que a gente está num contexto mais antigo. O carpinteiro na época, e aqui quando você vai na raiz, é técnico. Então, algo que combinaria muito mais com essa frase com os dias de hoje seria artesão. Por quê? Na região de Jesus, onde ele ali em Nazaré tinha madeira, mas era muito mais pedras, muito mais via de fato de construção. E a carpintaria, ela também mexia com isso naquela época, não era só madeira, tá? Então, por isso que Jesus, muitas vezes, nos exemplos que ele dá para os discípulos, ele usa muito o termo pedra, muito o termo de construção, de fundação, porque era o trabalho que ele exercia aqui na Terra, né? Então, é uma maneira de trazer mais proximidade dentro disso. Então, quando a gente ouve carpinteiro, é um ponto de atenção. E a gente só vai descobrir isso quando a gente se aprofunda mesmo nas escrituras, né? Busca ali na tradução do grego, de fato, e aí vai entender que é artesão. Isso é legal, é forte, porque, tipo assim, é algo, uma pessoa que modela com as mãos. O carpinteiro tem essa habilidade, né? Como trabalhar manual, ele fazia algo com as mãos. E é o que ele faz na nossa vida hoje. Eu só queria ressaltar esse ponto para deixar no coração de vocês. Mas esse pequeno bloco aqui, engraçado, né? Jesus foi num lugar que ele fazia várias coisas, né? E depois a gente entende que nesse ambiente ele não conseguiu pela familiaridade. Até então, escuto muito o Ministério de Jesus Pop, sou influenciado ali por outros pregadores, e eu já ouvi falar que a gente consegue fazer um comparativo ali com uma pessoa bem famosa, por exemplo. Vamos pegar um famoso que às vezes vai ter um amigo e um fã. O fã vai saber tudo do cara, saber data de nascimento e tudo mais, e às vezes o amigo não vai saber tanta coisa a fundo. Mas quem que ele tem intimidade? Muito mais com o amigo do que com o fã. Então, quando a gente tem essa familiaridade, né? Quando realmente a gente está indo no culto por ir, o culto é normal. Eu vou no culto porque eu preciso, a gente fala assim, bater uma carteirinha, ou o ambiente religioso que você participa, você não vive de fato aquilo, realmente você está se familiarizando ali, aceitando como é hoje o processo. Então, que a gente possa tomar cuidado, que muitas vezes a gente possa entender isso é realmente verdadeiro o processo que Jesus oferece. E aí Jesus até ele fica admirado com a credibilidade deles dentro desse ambiente. E aí vamos dar sequência. Eu não li todos os 6, né? Porque na minha Bíblia separou o outro bloco dentro dele, então eu vou ler do 7 ao 13, mas pega um finalzinho do 6, tá? Então Jesus passou a percorrer povoados, ensinando. Então Jesus aqui está percorrendo os povoados, ensinando, igual a palavra diz. Vamos seguir. Chamando os 12 para junto de si, enviou-se de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho a não ser um bordão. Não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnicas extras. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se alguém no povoado não nos receber nem ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saíram de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram, pregaram ao povo que se arrependessem, expulsaram muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Vamos lá, esse bloco aqui, cara, tem muitos ensinamentos. Dali quando a gente lê ali o 7, Jesus ele chama os 12 e ele separa de 2 em 2. Qual a mensagem aqui? A mensagem é que todo ministério que foi iniciado, Jesus ensina que a gente precisa ter sempre um ao outro, ter mais alguém ali para nos ajudar. Até esse podcast meio que, mesmo que é um monólogo, eu sempre tenho boas consultas com várias pessoas que eu vou conversando sobre os temas que eu vou passar, sobre as visões, principalmente a minha maior parceira, minha esposa, né? Então a gente conversa muito ali, e traz o entendimento e todo o fluxo do processo ali. Sempre estou perguntando para ela sobre as questões dos temas e tudo mais, porque eu entendo que não é só meu, né? E futuramente, quem sabe, ficou aberto o convite ter mais um aqui junto comigo também, e a gente vai fazendo e seguindo. Eu não é igual, eu acredito que isso não é só meu, né? E acredito que o Espírito Santo vai guiar o melhor caminho que ele ia querer. Mas aqui Jesus ele sempre separa. Todo ministério precisa sempre ter 2. Não sempre, né? Nossa, mas é muito forte isso que você está falando, mas não é o sentido de, como eu posso te dizer, porque eu falei sempre ter 2? Porque é bom, às vezes um sozinho
pode se perder. No sentido assim, às vezes tem um pensamento que é equivocado, então eles sempre vão ter alguém ao lado nesse entendimento, que em dois consegue ter uma visão melhor. Rick, mas eu estou sozinho nisso. Amém, segue, Deus vai te prover mais alguém. Mas se não, cara, precisa ter alguém do lado para falar assim, cara, às vezes você tá fazendo burrada, não vai aí. Porque é legal você ter alguém que te incentive, também te corrija. E tem ali alguém junto contigo para te encorajar. Ali quando Jesus separa de dois em dois e manda pro caso do evangelismo, ensinar, ali ele já está fazendo os discípulos entenderem a missão deles de fato. E você vai ver ali em Atos que eles sempre vão andar em dois, né? Sempre juntos. Eles nunca fez algo sozinho. Então por isso que eu falei sempre, sabe? É uma palavra forte dizer, mas é muito legal a gente ter esse pensamento. Nunca sozinho. Ter mais alguém do lado ali para apoio, para repreensão também às vezes. Porque às vezes o nosso coração começa a falar mais alto. As nossas dores e tudo. E a gente vê do 8 ao 11 que Jesus deixa para eles irem só com algo simples e não levar nada extra. Por que isso? É para a gente entender que dependemos totalmente de Jesus. Esse podcast depende de Jesus, a sua vida depende de Jesus, a minha vida depende de Jesus. Nada é feito sem Jesus estar na frente. E esse é o ponto. A gente ter um plano, mas a gente não segurar com mão de ferro. Mas sim deixar Jesus guiar. Porque às vezes Jesus vai no meio do propósito ali, e a ideia que ele queria, que era os discípulos iam conversar na casa de alguém. Esse alguém falou assim, vão lá na casa do meu amigo, você falar sobre Jesus e tal. E aí eles iam na casa desse amigo, de repente eles tinham um plano de ir em determinadas casas e isso quebrava. Então a gente tem esse entendimento que o Espírito Santo nos leve. Então não posso ter planos de vida. Claro que pode, mas lembra que eu falei, não segurar com mão de ferros. Porque às vezes Jesus vai mudar os seus planos no meio do processo. E aí você vai ter que se abdicar de alguma coisa porque Jesus tem algo melhor para tu. Igual os discípulos ali, ele fala para sacudir a poeira, né? Se você não é bem recebido, ele está trazendo uma mensagem nítida. Que muitas vezes, a gente insiste em pessoas que realmente não querem ouvir naquele momento. E a gente está insistindo, e às vezes a gente acaba ferindo essas pessoas. Porque a gente insiste tanto que essa pessoa vai, em vez de ir para frente, vai correr. Então, o que Jesus ensina? Cara, você tem a missão de pregar a palavra, você tem a missão de... Todos nós temos a missão de evangelizar. Leve a palavra, se a pessoa não aceitar, tudo bem. Deus abençoe, segue seu caminho. Vai ter um momento que essa pessoa vai querer ouvir a palavra de Deus, vai querer ter esse contato e deixa a semente. Lembra daquela passagem? Joguei a semente e o solo estava bom e foi germinando. Às vezes a pessoa está com um solo bom, às vezes a pessoa está com um solo duro. E às vezes a gente insistir, levar, você tem que aceitar e deixar a goela abaixo, é complicado. Então aqui traz uma mensagem de não desistir das pessoas, mas entender o momento. Às vezes aquela pessoa realmente não quer a mensagem do evangelho naquele momento, e você respeitar, sacudir a poeira e segue. Se a pessoa não quer ouvir, né? E essa mania de sacudir a poeira, só para trazer um contexto histórico, os judeus faziam, sabe? Quando eles não eram bem aceitos, os fariseus da época, eles sacudiam a poeira como um tom de ruindade. Ali Jesus só está trazendo um entendimento de não insistir em ambientes que as pessoas realmente não querem ouvir. E às vezes você vai acabar se machucando pessoas e é isso. Não depender necessariamente do plano da nossa cabeça. Muitas vezes a gente quer fazer algo para Jesus, já quer ter uma garantia. E às vezes aquele plano que Jesus ofereceu não tem garantia nenhuma, né? Não tem processo nenhum, não tem entendimento nenhum. E aí você fala assim, cara, eu não consigo entender porque Deus está me trazendo isso. E realmente Deus está... Porque você está totalmente dependente dele. E isso vai te transformando, isso vai te evoluindo, isso vai crescendo em você, vai te transformando a forma conforme o evangelho foi fazendo. E aqui, o finalzinho 12 e 13, aqui eu acho muito interessante que Marcos ressalta. Eles saíram, pregavam ao povo que se arrependesse. Então a primeira coisa que eles faziam, eles pregavam ao povo. E depois eles expulsavam demônios. E o óleo aqui, eles ungiam na questão de doentes, tá? O óleo tinha uma ideia de cura nessa passagem que traz esse entendimento. Então, sempre vai ter relacionado a isso, né? Eles saíram a pregar e depois a ação. Não vai ser assim, cara, a gente está expulsando demônio. Não, primeiramente a gente está pregando o evangelho. Sempre isso para a gente não se perder nesse processo.
que é algo que a gente possa tomar muito cuidado, né? Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo ali, a gente escuta pessoas, cara, eu expulsei demônio, nossa, uau, prefere o extraordinário do que o ordinário, que é pregar a palavra. Então sempre a gente guarda essa ordem no nosso coração. Prega a palavra e expulsa demônios, ou qualquer feito extraordinário tem que estar acompanhado disso. Bora lá pro próximo bloquinho, que é do 14 ao 29. Esse aqui é do João Batista. Vamos lá, que é muito legal, aqui também tem bastante coisa. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. E outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem quem decapitei, ressuscitou dos mortos, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não é ter permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Enquanto ouvia, ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou lá, dançou, agradou Herodes e aos convidados. O rei disse ao jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-se sob juramento: seja o que for o que me pedir, eu te darei até metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento dos convidados não quis negar o pedido da jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça no prato. E ele a entregou ao jovem. E esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram e levantaram o seu corpo e colocaram no túmulo. Bora lá. Cara, foca aqui que isso aqui traz um ensinamento muito forte, muito legal. Então vamos lá. Nesse verso aqui de João, eu queria falar do 14 ao 16 ali, que a fama de Jesus, né? As pessoas ainda no processo dentro dos judeus, eles não sabiam que Jesus era, se ele era Elias, se ele era um profeta. E aí, quando Herodes escuta, mas João Batista ressuscitou dos mortos, e ele lembra ali, né, do processo da decapitação de João Batista. E por que João Batista foi decapitado? Que a gente vê ali no 17 ao 20. Porque João Batista defendia o evangelho. E isso é muito forte. Porque somos, pessoal, estrangeiros nessa terra. Somos de Jesus. E a gente tem que, não necessariamente, como eu posso dizer, mas gerar um incômodo onde a gente está. No sentido do quê? Temos que ter alguma ação do ambiente que a gente está vivendo. João Batista, ele não quebrou ali nenhum princípio, nenhum valor bíblico. Na verdade, ele foi preso porque ele defendeu o evangelho. Ele enfrentou Herodes, o próprio rei, e disse que ele não podia casar com a mulher do irmão dele, né? E isso mexe na estrutura, porque Herodes sabia quem era João Batista. Até então aqui fala que ele era temido porque ele era um homem justo e santo. Só que aqui, olha que forte. Porque Herodes temia João e o protegia sabendo que ele era um homem justo e santo. Então a gente já sabia que João Batista é conhecido pelos atributos que tem. E no ambiente que você está? É isso que eu quero dizer. Você é conhecido como? Quais atributos que as pessoas colocam para tu? Você é o que traz ali discussões, você é o fofoqueiro, você é o que gera ali a questão dos julgamentos, você é a pessoa que ação que você tem nesse ambiente. E aí a gente seguia aqui, ó, Herodes ouvia, ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvir. E isso aqui
bateu aqui no meu coração muito forte e me deu um temor muito grande. E eu queria trazer para vocês. Às vezes estamos sendo Herodes nos cultos. Gostamos de ouvir o que a gente ouviu. A gente canta, louva, fica perplexo, mas a gente só gosta de ouvir aquilo ali. Depois que acabou o culto, a gente volta para nossa rotina. Que a gente possa tomar muito cuidado nesses dias. Muitas vezes a gente é muito mais espectador do que realmente entregar algo ao culto, sabe? Quando a gente vai pro culto, e não é errado você, cara, quero ouvir uma palavra, mas deixa essa palavra ter uma ação dentro do seu coração. Qual a ação do ambiente que você está tendo? Qual o encorajamento que você está fazendo? O que João Batista teria feito no seu lugar? Ele teria trazido a mensagem do Evangelho, trazido entendimento. Logicamente aqui, a gente traz ali João Batista, ele era um anunciador, um arrependimento, mas vou trazer ali um amigo seu que está fazendo algo que você sabe que está quebrando um princípio. Cara, chega nele, na boa, fala assim, cara, não tem a ver com sua vida, mas na boa, você está fazendo, cara, não é legal, por conta disso e tal. Trata em amor desse processo e faz a pessoa ter esse entendimento, sabe? Se entrega ali, ou a entrega sua, e não quebre nenhum princípio nenhum valor, independente da posição daquela pessoa, se a pessoa tem muito dinheiro, se a pessoa não tem. Tenta levar a mensagem do Evangelho. Mas eu não tenho abertura. Cara, ora que o Espírito Santo vai te dar abertura para você poder falar isso no momento certo, na hora certa. Lembra que eu te falei, você não está sozinho. Em dois, o Espírito Santo está contigo. Então, ele é um Deus. E ele é Deus também, né? Então, tipo assim, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e Deus Pai é Deus. Então, a gente tem um único Deus dividido, vamos falar assim, não dividido, mas três pessoas diferentes representando a Deus, que é a Trindade. Vai ter uma especial Trindade. Guarda só essa informação. A gente tem um único Deus e três pessoas representando ele. Tem até um desenho bem legal que representa, né? Jesus não é o Cristo, Jesus não é Pai, o Espírito Santo não é o Cristo, e só que os três representam a Deus. Não tem, tipo assim, três deuses na nossa visão, tá? Mas o Espírito Santo, ele é Deus dentro da gente, né? Então, ele vai nos guiar no que é melhor, no que a gente pode fazer nessa abertura. E aí João Batista, ele confronta e é preso. E aqui a gente tem duas situações, né? Quando a gente lê do 21 ao 29. A gente tem Herodes e Herodias, né? Então, Herodes, ele fica... eu vou usar essa expressão embriagado, mas no sentido assim, quando a gente fica muito mais apaixonado pelas nossas coisas do que as coisas de Deus, do que o reino representa. E Herodes, nesse contexto, ele oferece metade do reino dele para Herodias. Então, tipo assim, para sua filha. E olha que perigo. Ele oferece metade daquilo. Ele prefere perder metade do reino para os seus prazeres, né? E muitas vezes a gente toma muito cuidado, porque muitas vezes a gente oferece a nossa vida inteira por conta dos nossos prazeres. E perdemos a nossa vida inteira por conta disso. Então temos que tomar cuidado. E o outro ponto que eu acho muito interessante é a de Herodias. Herodias podia pegar metade do reino de Herodes. Ela preferiu a cabeça de João Batista. A vingança faz a gente perder metade do reino. Quando muitas vezes o nosso coração está fechado por pessoas, nosso coração está fechado ali, a gente não dá perdão, não se entrega ao máximo que pode, a gente não desfruta do reino, não desfruta da vida com Deus por conta disso. Cara, aquela pessoa está na igreja, eu sou tratado com ela, por que essa pessoa está? E cada vez mais você está afastando e a pessoa está vivendo, sabe? Então a vingança também faz a gente perder. E aí João Batista, coitado, por defender princípios e valores, ele perdeu a cabeça. Eu falo coitado numa visão minha, mas na cabeça dele, por Cristo, com Cristo, ele ganhou, né? Que é o próprio Jesus ali, ele fala que entre os da terra, ele é o maior profeta. E isso é muito legal. Por isso que eu falo, a gente tem que gerar um cômodo onde a gente está. Muitas vezes a gente pode estar no meio ali totalmente de pessoas que são depravadas, e no sentido não da gente ser melhor, tá? Mas no sentido de, cara, eu quero trazer uma mensagem, esse povo precisa ouvir. E meu coração tá dizendo isso e eu tô com a brecha. Traga essa mensagem em amor. Às vezes, igual eu disse, às vezes as pessoas vão querer ouvir, às vezes não. Mas daquele grupo que você exortou, se
ou uma alma for salva, festa no céu. Glória a Deus. Mas não por seus méritos, sempre por méritos de Jesus. E agora a gente vai entrar num bem famoso, que é o multiplicação do pão, a primeira multiplicação dos pães, está o título aqui, que é do 30 ao 44. Vamos ler lá. Os apóstolos reuniram-se a Jesus, eles relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que se viram retirar-se, tendo-os reconhecidos, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto, já é tarde, mande embora o povo, para que possa ir ao campo povoados e vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, responderam: derem-lhes vocês algo para comer. E eles lhes disseram: isto exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizeram todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. Assim eles assentaram em grupos de 150, tomando 5 pães e 2 peixes. Olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Glória a Deus. Vamos lá, vamos destrinchar esse carinha aqui. Quando a gente lê do 30 ao 34, a gente vê que a multidão ali, Jesus tem uma compaixão. E aqui, lembra que eu tô falando, quando a gente tá lendo aqui, agora voltou o Marcos, seu ritmo, né? Do porque, tipo assim, você vê que o Marcos tá falando, Jesus tá descansando, Jesus tá ensinando, Jesus tá fazendo isso e tudo, né? Então, Jesus ele olha para aquela população e tem compaixão. Aqui traz um sentimento de Jesus. Marcos, ele traz essa ideia do Filho do Homem, a humanidade. Jesus tem a divindade, mas também tem a sua humanidade. E aqui é um apontamento para Isaías, que ele olha para aquelas ovelhas e enxerga uma ovelha sem pastor. Isso mostra a ligação de Isaías para cá, para Marcos. Por isso que eu falo que Marcos é tanto gentílico como judeu, porque aqui ele não explica porque ele traz essa mensagem, mas a comparação de Jesus de ver pessoas tão perdidas naquele processo, né? E aí que vem o maior BO, né? 35 ao 37. Discípulo, ele é convidado a enxergar problemas e a ver soluções. Você vê ali que os discípulos chegam para Jesus e falam assim: manda a galera embora porque a gente não tem comida aqui para oferecer para eles. E qual a solução que eles deram? As pessoas irem. E Jesus fala: cara, você encontrou BO? Responsabilidade sua, vamos resolver. Dei você algo para comer. Porque muitas vezes eu falo assim no ambiente de igreja, mas no ambiente de igreja, mas até no ambiente de vida. Às vezes nós encontramos o problema, a situação. Cara, aquele ambiente ali, ó, é muito pesado, só fala mal dos outros. Mas e você? Qual a responsabilidade que você está tendo? Eu entendo que tem algumas coisas que você não pode entrar, porque são responsabilidades um pouco maiores, mas o que você pode fazer para melhorar aquilo? Eu falo não só em ambientes, por exemplo, no trabalho. Nossa, cara, que ambiente pesado. O que você pode fazer para melhorar aquele ambiente? Não só jogar a responsabilidade pro ar, pro vento, sabe? Não só entender que, tipo assim, cara, isso é minha responsabilidade também. É o meu entendimento também. Não só identificar ali. Ali Jesus lógico que, né, no processo a gente vê que Jesus provê ali, que eles falam 200 denários, que seria um dia de trabalho, então são 200 dias de trabalho. E a gente entende que Jesus, mas o que ele quis trazer para os discípulos? Você viu a solução. E aí? O que você pode ajudar? Como você se responsabiliza por aquilo? O que você pode entregar naquele ambiente? Muitas vezes identificamos a dor, mas não tomamos ação.
E isso é perigoso. Porque às vezes deixamos, falamos assim, cara, deixa, eu fico quieto aqui. Mas o seu silêncio, você concorda com isso também. E isso é muito perigoso. E ali a gente vê Jesus ali pedindo, né, e perguntando para eles ver quantos peixes que tem. E aí, aqui mostra do 38 até o 44, a gente vê vários detalhezinhos legais aqui. Por exemplo, primeiro, Jesus mostra a provisão. O que é isso? Jesus pega algo pequeno e divide para milhares. E o que eu quis dizer com isso? Muitas vezes você tem uma palavra, você tem algo de Jesus dentro de você, você pensa que é pequeno. Mas na mão de Jesus, ele consegue partilhar essa mensagem para milhares. Entende? Então, milhares de pessoas ouvem isso, milhares de pessoas conseguem entender isso. É o que ele fez com a parte do alimento. Jesus pegou algo que é pouco e transformou em muito. Muitas vezes a gente pensa que a mensagem que a gente carrega, nós que vamos conseguir mandar para várias gerações. Mas é Jesus que faz esse processo. E aí a gente vê Jesus dando graça pelo pouco que tem e isso sendo multiplicado. Então mostra também a gratidão como algo importante. Mostra a organização. Você vê que Jesus separa para o grupo de 150. Jesus não deixa tudo jogado. Ele traz uma separação, ele traz uma organização. Jesus ele tem uma organização porque a gente ouve que é um Deus zeloso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ser organizado com as coisas, não só Deus, mas as coisas da vida. Porque tudo que tem desordem não é que não anda, mas a desordem faz a gente focar em pontos que talvez a gente não... Imagina se tivesse desordem, talvez pessoas iam se alimentar, outras não. E ali, através da ordem, da organização, todos se alimentaram. Aqui fala que são 5.000 homens, só homens, mas tinham famílias ali. Então vamos pôr ali, se cada homem fosse casado, vamos pôr que seria 10.000 pessoas. E se tivesse pelo menos um filho, já vamos para 15. Se tivesse 2 filhos, seriam 20 e por aí vai. Então a quantidade é exorbitante porque a mensagem de Jesus traz no Evangelho é essa. E aí a gente tem também o milagre dos 12 pães e também tem outra coisa, para finalizar aqui, ele guarda ali, recolhe os cestos, então ele não desperdiça tudo que Deus provê. A gente também não pode desperdiçar o que Deus provê para nós, o que Deus nos provê, a gente tem que se entregar cada vez mais. Bora para a sequência, que também é outra muito famosa. Guarda essa informação e tem um detalhe que eu percebi aqui, que eu até dei uma pesquisada sobre, e eu achei muito legal. Vamos lá. Do 45 ao 56, é o último bloco. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem num barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia da multidão, tendo despedido, subiu ao monte orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles, à alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já ponto de passar por eles, quando viram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos os que tinham visto ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto com eles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estavam endurecidos. Depois que atravessaram o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram um barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus e eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em maca para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades, campos, levavam os doentes para a praça. Suplicaram-lhe que pudesse pelo menos tocar na orla do manto. Todos aqueles que tocavam estavam curados. Ai, Jesus, esse aqui é legal e tem um ponto aqui que eu acho que vocês sentiram falta, né? Primeiramente, em geral, cadê Pedro na história? Ué, Pedro não tinha andado sobre as águas aqui, Marcos não menciona. E pesquisando sobre, pelo que eles trazem, alguns teólogos, é que Marcos, ele, mesmo que esse evangelho traga relatos da historicidade de Pedro, né, as visões de Pedro e tudo mais, Marcos não queria que Pedro fosse enaltecido nessa visão. Ele queria realmente focar em Jesus. E então ele pula essa etapa de Pedro, né, de andar nas águas, porque ele não queria que tivesse uma vanglória em cima de Pedro. Olha que legal. Ah, mas então os outros querem trazer? Não, porque os outros também trazem a situação do medo de Pedro ali, que começa a se afundar, né?
E aqui é muito legal porque Jesus deixa ele na verdade, ele insiste que os discípulos vão pro barco sem ele. Os discípulos não queriam ir. E aí os discípulos estão lá desesperados, né? No comecinho ali do todo. Eles estão lá desesperados e Jesus está vendo. E isso aqui, guarda no seu coração. Às vezes você está remando um barco sozinho. E Jesus está de longe, já te vendo ali para te prover algo. Para te trazer um entendimento. E às vezes você tá ali sozinho, remando, só força. E a água tá batendo, e você tá desesperado. E é igual eu disse, muitas vezes é processo, e às vezes você vai ter que passar por algumas provações. Mas uma coisa que te deixa tranquilo é que Jesus está te vendo. Jesus está perto de você. Jesus está ali. E ali os discípulos estavam desesperados, né, no barco. E aí Jesus vem andando sobre as águas. E eles até então, aqui deixa um ponto muito legal, eles não entenderam a multiplicação de pães. Cara, foi algo fantástico. Mas eles não entenderam como Deus pode prover na vida deles, né? E ali o coração deles estavam duros ainda. Então por isso que eles chamam Jesus de um fantasma. Ainda eles não estavam entendendo o evangelho de fato. Eles andavam com Jesus, mas ainda não estava total o processo. Marcos quis ressaltar isso. O coração deles ainda estava endurecidos, então não estavam preparados, ainda a questão do solo e tudo mais, eles ainda estavam com medo. Por isso que Jesus fala, não tenha medo, sou eu, né? E eles não ainda teve esse entendimento. Aí Jesus tem o domínio sobre a natureza, que a gente vê a autoridade, porque naquela época para eles a natureza era algo inexplicável. E aí a gente buga, né? Porque a gente fala assim, cara, como algo inexplicável respeita Jesus, né? Eles ainda não entendiam isso, que Jesus era autoridade sobre toda autoridade. Algumas bíblias vão estar assim, coragem, eu sou. Aqui a minha tá, sou eu. Mas o entendimento aqui é aquela revelação divina de Deus ali para Moisés, né? Que eu sou. E Jesus também traz reforçamento. Então, aqui Marcos está trazendo o Filho de Deus, está trazendo a visão de divindade de Deus e o poder da autoridade dele sobre o mar, sobre as águas. Então a gente possa guardar isso no coração. Depois aqui a gente tem Jesus atravessando para Genezaré. E aí Jesus está curando, Jesus está levando o evangelho, Jesus está mostrando a vitória. Então Marcos, até agora, nessa visão do todo, a gente finaliza por aqui. Marcos está trazendo que Jesus está continuando, Jesus está servindo, Jesus está entregando a palavra, Jesus está ensinando, Jesus está tendo autoridade. Então Marcos está trazendo toda essa visão. E ali eu finalizo. O que me chama mais a atenção aqui são alguns pontos que eu queria trazer para vocês. Primeiro, Jesus ele é organizado e traz uma visão de organização. Ministério não é para ser feito sozinho. Tanto que o casamento é dois, né? Você não consegue casar sozinho. Então, uma família você cria em dois, né? Então, você não consegue criar uma família sozinho. E então, é um apoio de uma visão ali. Sempre tem essa questão. Jesus sempre está falando ali, ó, cara, sempre de dois em dois, sempre de um processinho ou outro, né? Nessa questão. E também, eu queria ressaltar ali a provisão. Muitas vezes a gente nos desespera em situações na vida e acha que Deus não pode nos prover algo. Mas Deus pode prover na nossa vida. Isso não é uma mensagem que, cara, você não vai passar por sofrimento, tá? Vai ter sofrimento. Porque muitas vezes a gente fala assim, tá amarrado, não sei o quê. Mas às vezes até Deus nos proporcionando o sofrimento para poder crescer. Os nossos filhos, quando a gente tem um bebê, eles sofrem. Porque quando ele nasce, o ar que entra já não é o ar que ele já sente uma dor, porque ele já não está acostumado com aquele ar, ele vai ter que se acostumar. Então, o sofrimento também gera crescimento, né? O mamar, o leite vai batendo na barriga e vai gerando dor, cólica até ele acostumar. Por quê? Ele está sofrendo, mas ele precisa se alimentar. Então, ele está crescendo. Então, o sofrimento ele representa crescimento também. Então, a gente entender que Jesus está nos vendo, Jesus está provendo, e esse ver, a mesma hora que gera uma felicidade, gera temor. Porque quando você está sozinho e você está vendo uma coisa imprópria ou está fazendo algo ilegal, vamos falar assim, algo imoral, lembre-se, Jesus também está vendo. Então que isso possa gerar temor no nosso coração. Que você possa gerar arrependimento no seu coração. E principalmente, que possa gerar coragem de você estar com Jesus. E eu vou reforçar, coragem. É a palavra que ele disse, né? Coragem. Sou eu, não tenha medo. Com que a gente possa entender, que a gente possa abrir
as nossas armaduras para Jesus entrar e transformar a nossa vida. Mesmo que isso possa ser vergonhoso, mesmo que isso possa ser doloroso, mesmo que isso possa ser um processo que às vezes você não vai aceitar no que ele vai mexer. Mas deixa, porque ele sabe o que ele está fazendo. Não tenha um plano B. O plano B é ter o plano A. O plano A é seguir Jesus. Então, independente, seja flexível na visão que Deus traz. Seja flexível no processo que ele vai te trazer na sua visão e no seu trabalho. Beleza, pessoal? Esse podcast deu uma escadinha, porque Mateus 6 é um pouquinho mais longo. Que Deus abençoe a sua vida. E se estiver edificando, se estiver trazendo algo para você, se for algo, deixa um comentário, se inscreve, compartilha esse vídeo para mais pessoas, ativa o sininho, curta, que isso recomenda cada vez mais dentro da plataforma do YouTube. Se está no Spotify também, comenta. Traga feedbacks, traga entendimentos. Se você não concorda com algo, traga no comentário e a gente possa, talvez, entre aspas, tá, num debate produtivo, construtivo, trazer um entendimento melhor. E é isso que eu trago. É um pouco que sei, mas se você traz um pouco que você sabe, vira um pouco que sabemos. Então que Deus abençoe a sua vida, ilumine seu coração. E até a próxima. Falou!